Graças a Deus. Irmão, nós vamos entrar na palavra do Senhor agora. Hino maravilhoso, mas a gente não pode deixar de trazer a palavra nessa noite. Irmãos, Provérbios 27. Gostaria de trazer uma mensagem para os irmãos do livro de Provérbios, capítulo 27, para a nossa meditação, para que nós venhamos meditar alguns minutos. Uma palavra muito maravilhosa, Provérbios, capítulo 27. Vamos ali. Não se glories do dia de amanhã, pois não sabes o que produzirá o dia. Irmãos, toda vez que eu me deparo com essa mensagem, toda vez que eu me deparo com este capítulo, com este versículo, eu reflito uma coisa interessante. Milhares de pessoas não conseguem mais parar para meditar um pouquinho e pensar um pouco sobre o dia que ela vive. A maioria do ser humano, a maioria das pessoas, elas fazem altas projeções de anos e anos para frente. Não é pecado, não é mal fazer isso. Também muitas pessoas sonham demais, sonham em coisas muitas vezes que são coisas muito distantes. Mas quando eu olho para essa palavra me traz uma reflexão muito grande e ela me força a colocar o pé no chão. Me força eu colocar o pé no chão e viver intensamente aquele dia que eu estou vivendo. Porque as pessoas, elas costumam jogar as coisas, empurrar com a barriga. E aqui quando nós olhamos, Salomão ele diz assim, olha, não te glories do dia de amanhã. Olha que palavra de advertência. O que quer dizer para mim e para você assim, olha, vamos viver o dia de hoje, porque basta para cada dia o seu próprio mal. Né? Vamos viver hoje, vamos fazer as coisas corretamente hoje, vamos fazer as coisas tudo certo hoje, porque muitas vezes a gente nem sabe se no dia de amanhã a gente vai estar vivo. O ser humano, ele vive de uma maneira tão intensa, tão fora de uma realidade, porque nós somos frágeis, nós somos pessoas frágeis. Nós não somos feitos de aço, nós não somos feitos de ferro, nós temos uma fragilidade tão grande que basta uma gripe para nós ficar de cama. Então a Bíblia é bem clara, bem real, quando diz assim, olha, coloque o seu pé no chão, vamos pensar um pouco mais, vamos projetar umas coisas num curto espaço de tempo, vamos reduzir um pouco esse campo de visão que nós temos tão amplo. Porque tem pessoa, meu irmão, que ele vive de uma maneira que ele pisa em todo mundo, ele maltrata todo mundo, mas a vida, a nossa vida, é uma montanha russa. Hoje você está em cima e amanhã você pode estar embaixo. Por isso que quando Salomão escreve aqui, e ele ainda diz assim, olha, aqui ele diz bem claramente assim, pois não sabe o que produzirá o dia. A gente não tem esse controle na nossa mão. Quantas pessoas gozam de uma saúde financeira, uma saúde física, e de uma hora para outra as coisas viram ao contrário. Aí você fala, mas você fez alguma projeção? Não, eu fui levando a vida do jeito que estava, e quando vê está sem dinheiro, está sem saúde, e muitas vezes sem família, muitas vezes vivendo sozinho no mundo. E aí depois que a gente chega numa determinada idade, numa idade de 40 para lá, né? Aí você começa a se queixar e reclamar da vida. Mas uma coisa interessante para nós, olhando esse versículo, nós mesmos temos que dar oportunidade para a vida. Viver o nosso dia, viver tranquilamente, deitar, fazer a nossa oração, agradecer a Deus pelo aquele dia que nós vivemos e saber que o outro dia que vai vir é outro desafio. E nós temos que viver.
viver aquele dia intensamente. O dia tem 24 horas. Você tem que viver intensamente 24 horas aquele dia. Eu não estou dizendo trabalhar 24 horas, não, você tem que viver. Você tem que buscar os seus objetivos 24 horas. Ah, mas amanhã eu resolvo. Isso, às vezes nós deixamos alguma coisa para amanhã, mas a gente sabe que nesse deixar alguma coisa para amanhã, amanhã, às vezes, aquilo que você ia resolver, você já não vai resolver. Já apareceu outra situação, outro problema, aí você se desespera. Por que que nós estamos com tantas doenças psicológicas? Tantas doenças. Significa que o ser humano perdeu a noção de tempo e de espaço. Às vezes ele quer fazer muito mais, sendo que ele tem pouco tempo para resolver. Então, a palavra de hoje para mim e para você, irmão, é coloque o seu pé no chão. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está fazendo, viva intensamente isso hoje. Amanhã é dia de realizar outros sonhos. É dia de você fazer outras coisas. Naturalmente que a gente quer trazer o melhor possível de um dia para o outro, mas às vezes você não consegue. Então nós temos muitas vezes que colocar o nosso pé no chão, entender aonde a gente está errando e por que que a gente está errando e prosseguir. A palavra do Senhor nos diz, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz o quê? Há um tempo determinado para todo propósito. Então nós temos que estar nessa escala de tempo e espaço. Às vezes nós queremos estar fora desse contexto bíblico. Então que nessa noite, irmão, nós podemos imaginar, podemos vigiar, podemos colocar o nosso coração à disposição das nossas vidas, para que Deus venha nos abençoar. Mas guarda essa palavra. Não se glorie do dia de amanhã. Para, irmão. Para de contar com uma situação que muitas vezes você está guiando ela na tua mente. Mas lá no futuro ela não existe. É a mesma coisa que a gente diz muitas vezes. Tem pessoas que sofrem antecipadamente. Tem gente, irmão, que ele faz um carnaval na vida dele. Ele consegue marcar coisa para dezembro, para janeiro. Irmão, nós estamos vivos hoje. E as pessoas fazem um inferno na vida porque elas querem viver um negócio lá na frente, sendo que não está conseguindo viver o hoje. Então a gente não pode ficar se gloriando lá na frente, a gente tem que fazer aqui, viver aqui. Então, se nós aprender a viver os nossos momentos, irmão, quantas vezes nós deixamos de ser felizes pela nossa ganância, pela nossa falta de realidade de vida, contando com situações muitas vezes que a gente não sabe nem se Jesus não vai voltar até lá. Então, irmão, nessa noite, guarde essa palavra. Não te glories do dia da manhã, pois não sabe o que o dia há de produzir. Guarde essa palavra no seu coração. Começa a viver um pouquinho mais o dia de hoje. Por exemplo, hoje foi um programa de rádio. Olha que alegria. Amanhã eu já vou viver outra situação totalmente complicada. Amanhã já não tem rádio. Mas eu vou viver outras situações, outras coisas para resolver. Meu coração vai estar voltado para aquele negócio. Ah, pastor, mas o que você pensa daqui? Daqui para dezembro. Meu irmão, estou tentando viver hoje. Se eu chegar até dezembro, glória. Se eu não chegar, pelo menos eu consegui viver agora. Então, nessa noite, guarde essa palavra no seu coração. Se você quiser nos ajudar nessa programação, anote aí o nosso telefone 11 97126 7548. Que Deus abençoe a vida de vocês.